Diversas vezes a Bíblia relata que tentaram prender Jesus, que tentaram matar Jesus, mas ele escapou. Porém, houve um momento em que ele não podia mais escapar. A Bíblia conta que Jesus, após fazer a ceia, chamou os discípulos e foi até um jardim chamado Getsemane, onde ele costumava ir para poder orar. E esse momento no Getsemane, ele antecedia justamente o momento da traição de Judas, onde Judas chegou com uma legião para poder prender ao Senhor Jesus. E a Bíblia fala lá em Mateus 26, no versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus ele fez essa oração antes de ser preso. E esse foi um momento de muita angústia para o Senhor, ao ponto da Bíblia relatar que gotas de sangue saíam do seu rosto, como se ele estivesse suando sangue. Por que Jesus estava angustiado? Porque ele tinha consciência de que ele passaria por um processo de crucificação muito doloroso, muito sofrido, e que nesse momento seria exatamente o momento que antecedia esse processo. Essa era a hora em que Jesus precisava ser entregue nas mãos dos inimigos. Como ele falou em João 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então essa era uma hora crucial na vida de Jesus. Se a gente analisar alguns versículos anteriores, a gente vai ver que em diversos momentos, quando tentaram prender e matar Jesus, ele conseguia escapar. Como por exemplo em João 7, no versículo 30, que diz: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Já em João 8:20, ele fala: Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Já em João 8, no versículo 58 e 59, a Bíblia fala: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem neles. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então nós vimos aqui algumas passagens que mostram que já haviam tentado tanto prender quanto matar a Jesus. Porém não era chegada a hora dele. Porém no Getsemane, aquela era a hora. E muita gente acredita que Jesus ele não sofreu por causa da sua divindade, mas Jesus sofreu sim. Como podemos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro fala que Jesus ele sofreu no seu lugar. Ele pagou o preço pela sua vida. E o mais intrigante desse momento de Jesus no Getsemane é quando ele, em oração, ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que era todo o sofrimento que ele passaria. Mas ele completa falando: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando Jesus ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a tua, para mim fica claro que a vontade dele era uma e que a vontade de Deus era outra. Porque qual era a vontade de Jesus naquele momento? Era fugir dali, era não passar por aquele processo de sofrimento. Então ele não queria passar por aquilo, mas ele preferiu ser obediente. Como a gente pode ler, encerrando, Filipenses 2, no versículo 8, que diz: Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus ele decidiu obedecer. Tudo é uma questão de decisão. Ele tinha a escolha e ele fez a escolha que era a vontade de Deus. E nós muitas vezes temos dificuldade justamente de fazer a vontade de Deus. Você tem buscado fazer a vontade de Deus?